Maço, vareio, chocolate. Vocês podem escolher os adjetivos que vocês quiserem, mas fato é que ontem o Santos atropelou o Corinthians na Vila Belmiro e fez o torcedor santista se lembrar que essa camisa ainda tem muito peso e tem muito brilho. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, rapaziada. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é muito importante o canal continue crescendo para que a gente possa continuar levando o Santos adiante, fechou? Conto com a ajuda de vocês. É, finalmente, o Santos do Vojvoda conseguiu dar uma resposta diante da sua torcida. Venceu e convenceu contra o Corinthians na Vila, um vareio de bola. Assim, há muito eu não vi o Santos fazer um jogo tão bom, um jogo tão competitivo dentro da Vila Belmiro. Né? Geralmente nós temos o costume de ficarmos com a última impressão de algo ou de alguém, não é verdade? E a última impressão que o Santos ele deixou para sua torcida antes da parada para a data FIFA foi uma impressão muito ruim. Não foi nada boa. Tomou uma taca do Ceará fora de casa. Enfim, e fez um jogo muito ruim. O Santos que vinha de atuações muito boas contra o Atlético Mineiro, São Paulo, Red Bull Bragantino, contra o Grêmio. Fez um jogo muito ruim diante do Ceará e deixou uma impressão muito ruim antes da parada para a data FIFA, né? E esses 10 dias de paralisação do Campeonato Brasileiro, eles trouxeram muitas dúvidas para a torcida do Santos, né? Trouxeram muita ansiedade também, principalmente antes da bola rolar no clássico. Até porque horas antes da partida nós não sabíamos qual time iria a campo, qual escalação que o Vojvoda ele iria utilizar. O próprio Vojvoda fez muito mistério, principalmente durante a semana. Os setoristas que cobrem o dia a dia do Santos não sabia qual time ele iria mandar a campo, fez muitos testes. E quando a escalação saiu, eu pelo menos torci o nariz, principalmente com a manutenção do Escobar na lateral esquerda. Escobar que vinha de jogos muito ruins, foi mantido no time. O Vojvoda ele mandou a campo a mesma estrutura de time que perdeu para o Ceará. E por ter feito vários testes, por ter feito um trabalho de testes muito grande durante esses 10 dias, né? O Vojvoda ele testou muitos jogadores, testou os jogadores em outras posições. Eu imaginava que ele viria com alguma surpresa, mas não. Como eu falei, manteve o Escobar no time titular, mesmo ele tendo atuações muito ruins. As únicas mudanças foram o Barreal no lugar do Rincon, que se machucou, e o Luan Pérez que voltou ao time titular no lugar do Alexis Duarte. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação a essas não mudanças do Vojvoda. Porque eu achei que ele poderia vir com o Vitor Hugo. A notícia é que chegou até nós é de que o Vitor Hugo se recuperou de lesão e parecia que nem tinha se lesionado. Estava treinando muito bem, o Bom Tempo estava treinando muito bem. Então achei que poderia vir ou o Vitor Hugo ou o Bom Tempo no lugar do Barreal para jogar ao lado do Rollieser, para fazer aquele quarteto de meio campo com o Rollieser, o João Schmidt e o Zé Rafael. Só que só foi a bola começar a rolar para nós vermos que as convicções do Vojvoda estavam extremamente corretas. O Santos começou a partida ontem, assim, a 1000 por hora, muito além daquilo que nós estamos nos acostumando desde que o Vojvoda chegou. O Santos entrou em campo de fato para jogar um clássico da maneira como um clássico ele deve ser jogado, da maneira como um clássico ele deve ser disputado. Santos com muita intensidade, tanto na marcação, na pressão pós-perda, na pressão na saída de bola do time do Corinthians, e isso ocasionou vários erros. Inclusive, é uma dessas pressões que faz com que o Santos consiga fazer o seu segundo gol, que nós vamos falar mais para frente. Essa pressão na saída de bola do Corinthians ocasionou vários erros. O Santos jogou com linhas altas e compactas, dificultando os meios do Corinthians de pensarem o jogo, de tentarem tirar o Corinthians dessa pressão. O Santos, que dentro das suas características, teve a posse de bola, teve controle de jogo. O meio-campo do Santos dominou a partida desde o início. Desde o início, o meio-campo do Santos ditou aquilo que ia acontecer dentro do jogo, mas mesmo tendo a posse de bola e às vezes é, fazendo um jogo um pouco mais seguro, o Santos ele acelerou o tempo todo. O Santos foi um time que não abriu mão dessa característica. É uma característica muito latente nesse time do Vojvoda, né? Então o Santos tentou acelerar o tempo todo. E tudo isso só reiterou e deixou muito claro que um bom técnico, quando ele tem tempo para trabalhar,
ele consegue fazer a diferença. E o Vojvoda conseguiu fazer a diferença nesses 10 dias. Porque quando ele manda a campo a mesma escalação, praticamente, que perdeu do Ceará, você fica com uma pulga atrás da orelha, como eu falei. Só que ele demonstrou ser um baita técnico quando ele pega essa mesma estrutura, trabalha essa mesma estrutura, manda a campo no jogo seguinte, um jogo de muita pressão contra o rival dentro da Vila Belmiro, diante da sua torcida, e faz esse núcleo jogar futebol. E logo aos 4 minutos, essa pressão do Santos surtiu efeito. O Zé Rafael abriu o placar para o Santos depois de uma ótima cobrança, uma excelente cobrança de escanteio do Barreal, que, como eu disse, para mim foi uma surpresa na escalação. Eu achei que viria o Bom Tempo ou o Barreal, ou viria o Bom Tempo ou o Vitor Hugo no lugar dele. Enfim, o Barreal foi mantido no time titular e correspondeu muito bem. E o Santos conseguiu fazer algo, depois que marcou esse gol, que não tinha conseguido desde que o Vojvoda chegou, né? Porque desde que o Vojvoda chega ao Santos, o Santos é um time que pressiona muito o seu adversário logo nos primeiros minutos. O Santos exerce uma pressão muito forte. Exerce uma pressão muito forte, martela. É uma pressão inicial que incomoda demais o adversário, mas que até então o Santos não estava conseguindo transformar essa pressão e as ocasiões que construía dentro dessa pressão em gols. E muitas vezes, por conta de não aproveitar essa pressão inicial, essas chances que o Santos construía no início do jogo, o Santos deixou partidas escaparem pelos dedos. Caso do Atlético Mineiro, do Bragantino, do Grêmio, enfim. Só que depois do gol, o Santos ele não diminui o ritmo. Eu até achei que o Santos ele iria descer mais as suas linhas, jogar de uma maneira mais compacta, para tentar explorar os contra-ataques. De fato, isso aconteceu. O Santos ele ornou entre marcar pressão e entre baixar as suas linhas, porque até antes do gol, o Santos pressionava e só pressionava o time do Corinthians. Logo depois disso, o Santos ele ornou entre fazer uma linha mais baixa e entre pressionar o Corinthians no seu campo de defesa. E não é que o Santos ele se retrancou, muito pelo contrário, mas tendo o placar a sua mercê, tendo o placar à sua disposição, o Santos poderia escolher a maneira como iria jogar. Só que eu acho que os jogadores do Santos, e isso ficou nítido na partida inteira, eles estavam em uma rotação tão alta que até quando o Santos ele abaixava as linhas para dar uma respirada, para tentar pegar o Corinthians desprevenido, o Santos já subia a marcação muito rápido, e isso atrapalhou demais o time do Corinthians. Então o Santos continuou ditando ritmo, continuou pressionando, marcando forte e quando tinha a bola procurava propor a todo momento, sempre sendo um time agudo, né? Como eu disse, e envolvendo o time do Corinthians o tempo inteiro. O time do Corinthians não viu a cor da bola no primeiro tempo, assim, foi um vareio de bola, como há muito tempo eu não via. Schmidt e Zé fizeram um ótimo jogo, um excelente jogo, uma excelente partida, não à toa. O Zé fez o gol, o Schmidt deu uma assistência, os dois fizeram o balanço do meio-campo do Santos de uma maneira assim sensacional, sensacional. E a impressão que passa é que a cada jogo o Zé Rafael e o Schmidt eles se entrosam mais nesse meio-campo do Santos e vai ser muito difícil tirar o Schmidt e o Zé Rafael desse meio-campo do Santos. Os dois eles se consolidam cada vez mais como a dupla de volantes do time do Santos. É, controlando as ações de jogo, ditando o ritmo da partida, fazendo o Santos ser agudo quando precisava, segurando um pouco mais o jogo quando precisava segurar. O Rolheiser e o Barreal com muita liberdade na criação, muita liberdade para flutuarem, para armarem as jogadas do Santos. O Rolheiser nessa partida caiu menos pelo lado direito, e quem acompanha o canal sabe que eu venho dizendo isso aqui, que o Rolheiser ele faz a função de um meia criador pelo meio, só que pelas características de jogo que ele tem, por ter jogado muito tempo pela ponta, ele estava sempre caindo pela direita. Nessa partida não. Ele caiu mais pelo meio e isso chamou minha atenção. Pode ser que isso tenha sido algo conversado com o Vojvoda, algo que eles treinaram durante a semana, enfim. Mas o Rolheiser ele caiu mais pelo meio e mais pelo lado esquerdo. Como eu falei, geralmente o Rolheiser costuma cair mais pela direita, mas nesse jogo ele caiu muito pelo meio e muito pela ponta esquerda, e isso deu um balanço interessante para o time do Santos. O Santos não foi um time tão penso nesse jogo contra o Corinthians. E quando ele caiu do lado direito, ele se associou muito bem com o Barreal, porque ambos se procuram muito dentro do campo. Né? Eles têm essa leitura de jogo, eles se buscam dentro da partida. E quando eles se encontram, quando eles se conectam, quando eles conseguem se associar, sempre sai algo de interessante, uma boa jogada para o time do Santos. E a pressão que o Santos continuou fazendo surtiu efeito logo aos 40 do primeiro tempo. E o Yuri Alberto tentou escorar uma bola que veio da zaga do Corinthians, pichotada pela zaga do Corinthians. E o detalhe nesse gol do Santos é o seguinte: o Adonis Frias fazendo a pressão no Yuri Alberto no campo de ataque.
né, para nós termos uma noção de como a linha de zaga do Santos jogou alta e vem jogando de uma forma muito alta desde que o Vojvoda chega, justamente para pressionar o adversário no seu campo de defesa e não deixar ele sair, não deixar ele respirar, e isso deu muito certo. O Santos pressionou o Corinthians de uma forma muito inteligente. A bola sobrou para o Schmidt, que achou o Barreal, e aí o Barreal, numa rara felicidade, acertou o ângulo do gol do Corinthians. E o legal desse lance é nós vermos como o Barreal ele recebe, como ele tira para a esquerda, né? Como ele faz essa mecânica do chute, né? Envergando o corpo para colocar uma curva na bola, acertar o ângulo. Enfim, uma aula de futebol do Santos, um passeio, um vareio. Como eu disse, o Corinthians não viu a cor da bola. O Santos poderia ter saído do primeiro tempo ganhando de 3, de 4, porque só o Santos jogou. O Santos pressionou demais o time do Corinthians. O Brasão nem trabalhou, o Brasão foi um mero espectador dentro do campo. E aí, quando o segundo tempo volta e o Santos vem com o mesmo time, a minha expectativa era de uma intensidade menor, visto o tanto que o Santos correu no primeiro tempo, visto o tanto que o Santos se doou. Mas, dentro daquilo que o Santos poderia fazer, o Santos voltou do intervalo com a mesma postura. E aí, com 6 minutos do primeiro tempo, essa postura ela surtiu efeito, ela deu resultados. Zé Rafael ele sofre um pênalti bobo, besta do Breno Bridon. O Rolheiser bateu, fez o terceiro e finalmente fez um gol, né? Finalmente o Rolheiser ele desencantou. O Rolheiser que cria muitas situações de gol para o Santos, seja em bolas paradas no jogo contra o Ceará, ele acertou a trave, seja colocando um companheiro na cara do gol, que geralmente os jogadores do Santos não aproveitam, enfim. Mas o Rolheiser, ele bateu esse pênalti, fez o terceiro gol e foi coroado por uma boa atuação que ele teve diante do Corinthians. A partida estava encaminhada, estava tranquila, só que estamos falando do Santos. E um Santos com uma bola aérea extremamente precária. Depois de uma cobrança de escanteio, o Ranieri subiu sozinho, testou, fez o gol do Corinthians. E o detalhe é que esse gol do Corinthians sai logo após, ali, acho que uns 4 ou 5 minutos depois, do gol do Santos. E o detalhe desse gol é o seguinte: que a defesa do Santos, ela falha novamente, claro, óbvio, isso ficou nítido. Mas que quem estava na marcação do Ranieri era o Barreal. O Barreal é menor que o Ranieri. E o Ranieri ele sobe sozinho e consegue testar pro gol. Ou seja, não sei se essa jogada, esse tipo de marcação foi treinado durante a semana. E aí, de fato, o Barreal ele erra no gesto técnico, no gesto de marcação. Ou se é, um outro jogador deveria estar marcando o Ranieri, um jogador maior deveria estar marcando o Ranieri. E houve um erro grotesco de comunicação da defesa do Santos. Enfim, nós não vamos saber. E depois do gol do Corinthians, eu senti que o Santos ele deu uma esmurecida, o Santos sentiu um pouco o gol, já não conseguia trabalhar a bola com tanta tranquilidade, errando passes simples, errando gestos técnicos que o Santos não havia errado ainda na partida, fazendo muitas ligações diretas, buscando o Lautaro, buscando o Guilherme. Enfim, logo após o gol, o Corinthians ele traz a campo Garro, traz a campo Depay, e com isso eles começam a ter mais controle da posse no meio de campo. O Corinthians faz muitas mudanças, né? Enfim, escola com jogadores mais novos, jogadores com mais fôlego e começam a ter mais posse de bola. O Vojvoda, depois disso, ele muda também. Ele traz o Vitor Hugo e o Bom Tempo para o jogo, saca o Barreal e saca o Rolheiser. Vitor Hugo entra por um lado, o Bom Tempo entra por outro. Não acho que os dois tenham entrado tão bem na parte técnica, mas se doaram demais na marcação, porque a partir dali dos 25, 30, o Santos se fechou, se postou no seu campo de defesa para não deixar o Corinthians criar grandes situações. O Corinthians não criou pelo chão, o Corinthians não conseguiu entrar na defesa do Santos. Porém, a bola aérea do Santos mais uma vez ofereceu uma chance clara para o Corinthians. O Gustavo Henrique subiu assim, livre, livre, livre e acabou testando sozinho e a bola acabou batendo na trave. Por sorte, o Santos não levou o segundo gol, porque se leva ia ser um bumba meu boi daqueles, né? Fato é que o Santos venceu bem o clássico. O Santos venceu com autoridade, como há muito eu não via. Uma vitória para dar muita moral para o Santos na sequência do campeonato, já que o próximo jogo é contra o Vitória dentro de casa, e o Santos seca o Vitória hoje contra o Bahia, torce por uma derrota do Vitória hoje, porque se o Vitória perde hoje, o Vitória fica a 5 pontos, não, desculpa, o Vitória fica a 6 pontos do Santos na tabela de classificação. E o Vitória é o primeiro time fora da zona de. O Vitória é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E se o Santos vence o Vitória na segunda-feira que vem, o Santos já abre 9 pontos do Vitória.
Então o Santos já começa a dar uma respirada em relação a rebaixamento. E algo que eu queria chamar a atenção aqui para nós fecharmos o vídeo foi o clima da Vila Belmiro. Nos últimos tempos, muito por conta da fase do Santos, tanto dentro quanto fora de campo, eh, o Santos tinha perdido, tinha feito a Vila Belmiro perder aquele espírito de alçapão que sempre foi característico da Vila Belmiro, né? Aquele estádio vibrante, aquele estádio que pulsa, que empurra o jogo inteiro, que joga junto com o time. E ontem, depois de muito tempo, eu vi isso acontecendo novamente. O Santos soube aproveitar esse clima da Vila Belmiro, que começou eh, desde o pré-jogo, com a torcida fazendo aquele corredor de fogo, trazendo o ônibus do CT até a Vila Belmiro. E o Santos soube aproveitar muito bem esse clima. Fez o jogo correto e fez a Vila Belmiro jogar junto dentro desse jogo correto. O gol que o Santos faz logo no início do jogo ajuda isso a acontecer também, né? Então a Vila Belmiro estava numa atmosfera sensacional, sensacional. A torcida compareceu, torcida que tinha deixado ali um ponto de interrogação para saber se iria comparecer ou não, porque poucos ingressos tinham sido vendidos até antes do jogo, mas a torcida do Santos compareceu, jogou junto e fez a Vila Belmiro se tornar um alçapão mais uma vez, engolindo o time do Corinthians. Eu espero que essa seja a tônica tanto do Santos quanto da Vila Belmiro daqui para frente. Para você que ficou até aqui no vídeo, para você que gostou do conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente no vídeo, compartilhe o vídeo, dá essa força para o Camisa 3 para a gente continuar crescendo. Fechou? Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.